Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about public restrooms, especially at shopping malls, because that's uh, not the restroom, of course, but the shopping mall is a big part of Brazilian life experience. And if you want to check the learning guide, you can check your member area if you are a member of the continuing education program. If you're not, go to www.portuguesewitheli.com/PLG and you'll see something good for you there. Agora, vamos começar com o episódio de número 248. Banheiro de shopping. Meus pais sempre diziam que se alguém prende muito o xixi, a bexiga acaba estourando. E é por isso que nunca fico muito tempo sem ir ao banheiro. Mas abro uma exceção em shoppings. Não gosto de usar o banheiro de shoppings por causa do que aconteceu um dia. Naquele dia, tinha passado a tarde caminhando no shopping. E quando a gente está caminhando lá, toda hora ou está bebericando algo ou está fazendo uma boquinha. Então, é rapidinho que a gente recebe o chamado da natureza. A certa altura, me bateu uma vontade de ir ao banheiro, então fui. Chegando lá, o banheiro estava vazio. Nem os zeladores que normalmente ficam plantados perto da porta estavam lá. Já fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas entrei mesmo assim, pois estava sentindo umas pontadas que indicavam que a coisa ia ficar feia se eu não chegasse ao banheiro. Pensei em usar o mictório. Já que não tinha ninguém ali mesmo, não ia ficar constrangido nem nada. Mas, por não ter ninguém lá, pensei, bom, posso usar o sanitário mesmo. Ninguém vai me julgar. Foi só eu abrir a porta do compartimento do vaso que a pontada que tinha sentido ficou mais forte. Não era só uma mijadinha que eu ia dar, não. Olhei para o assento do vaso. Parecia limpo, mas, ao tocar nele, senti que estava um pouco peguento. Cruzes? Podia ser desinfetante ou podia ser, sei lá. Resolvi cobrir o assento com umas tiras de papel higiênico. Mas quem disse que tinha na minha cabine? Fui parar do lado, que estava de porta fechada. Bum! Foi o barulho que fez meu empurrão na porta. Eu não reparei na trava. Tinha gente lá dentro. Alguém gritou: "O que é isso aí, meu?" E eu me desmanchei em desculpas. Fui procurar papel noutro lugar, mas não encontrei. Não tinham feito reposição. Que diabos! O jeito era pegar o papel toalha de secar mão, mas o secador de mãos era daqueles de jato de ar quente. Eita, que era meu dia! Senti outra pontada lá embaixo e comecei a suar frio. Com ou sem papel, ia ter que botar para quebrar. E, sinceramente, ia me ver com a limpeza depois. Bom, digamos que eu estivesse mal da barriga. Vou te poupar dos detalhes sórdidos, mas posso te dizer que o papel fez falta. Terminei meu serviço o mais rápido possível. Saí e lavei minhas mãos na pia. Não tinha sabão na saboneteira. Foi só na água mesmo. Sequei minhas mãos na camisa e vazei dali. Não ia ficar ali nem mais um minuto. Ainda mais com os grunhidos de reclamação do homem da divisória ao lado. E desde então, ando com um papel higiênico dentro de minha mochila. Só pro caso de... né?
Bom, o narrador começa falando sobre uma lição que os pais dele ensinaram a ele. E o que os pais dele diziam era que se alguém prende muito o xixi, a bexiga acaba estourando. Se alguém prende muito o xixi, a bexiga acaba estourando. E eu posso dizer, eita, que jeito bom de começar um episódio. Mas hoje nós vamos falar de banheiro, né? Então, vamos ter que falar um pouco sobre algumas das coisas que são feitas lá. O narrador falou aqui que quem prende muito o xixi, a bexiga acaba estourando. E a bexiga é um órgão no corpo humano onde normalmente a urina fica. Então, se você bebe água, depois que o líquido passa pelo seu corpo, ele fica na bexiga e depois você vai ao banheiro e faz xixi. Mas, como o narrador falou, algumas pessoas prendem o xixi. E essa é a maneira comum que a gente usa para falar de que alguém segura, alguém mantém aquele xixi no corpo, ela não quer liberar, por assim dizer. E às vezes a gente diz muito isso, né? Ai, nossa, eu não aguento mais prender o xixi, eu tenho que ir no banheiro. Então, se alguém disser assim para você, onde é que fica o banheiro? E vocês não puderem ir, você diz, prende um pouco aí, que já a gente chega no banheiro. Mas, agora passando, né? Porque o narrador fala então que ele sempre vai ao banheiro, não importa a situação, porque ele sabe que quem prende o xixi, a bexiga, pum, estoura. E a única situação que ele não gosta de ir ao banheiro é quando ele está em um shopping. Muitas pessoas são assim, inclusive. Mas com ele teve um caso específico. Ele começa dizendo que uma vez ele estava no shopping e passou o dia caminhando. E ele disse que quando ele estava caminhando lá, ou estava bebericando alguma coisa, ou estava fazendo uma boquinha. Ou ele estava bebericando, ou estava fazendo uma boquinha. E aqui nós temos duas boas palavras não relacionadas com banheiro. A primeira delas é bebericar. E quando você beberica uma bebida, isso significa que você bebe aos pouquinhos. É um pouquinho, um pouquinho mais. E geralmente você continua fazendo isso, né? Você faz isso continuamente. Então, se você bebe um café ou bebe um chá bem devagar, você pode bebericar essa bebida. Eu, por exemplo, adoro café. Então, eu fico bebericando café o dia todo. Eu fico bebericando café o dia todo. A outra expressão que o narrador utilizou foi fazer uma boquinha. E quando a gente faz uma boquinha, isso significa que a gente come alguma coisa, geralmente algo simples, pequeno, algo como umas bolachas ou talvez uma fruta. Realmente não é nada pesado. Por exemplo, no meio da tarde, eu sempre gosto de fazer uma boquinha. Assim, não sinto tanta fome à noite. No meio da tarde, sempre gosto de fazer uma boquinha, porque assim não sinto tanta fome à noite. Bom, não funciona comigo, né? Se eu faço uma boquinha à tarde, eu faço uma boquinha à noite também. E aí, o narrador diz aqui que, como ele come, ele bebe, está sempre comendo alguma coisa e sempre bebendo alguma coisa, ele recebe o chamado da natureza rapidinho. E o chamado da natureza é uma maneira cômica e
é um eufemismo. Que a gente não quer dizer, nossa, eu quero ir no banheiro defecar ou urinar. Aí você diz, recebi o chamado da natureza. Todo mundo sabe que você vai ao banheiro fazer alguma coisa. E eu acabei de falar as duas palavras formais para as funções fisiológicas que nós temos no banheiro. Defecar é fazer o número 2 e urinar é fazer o número 1. Essas palavras são muito formais. No dia a dia, geralmente a gente diz fazer xixi para urinar e fazer cocô para defecar. Mas também nós temos palavras mais informais, que estão lá no guia, e eu também vou já falar um pouco mais delas. Mas o narrador aqui disse que é fácil receber o chamado da natureza e, a certa altura, bateu uma vontade nele de ir ao banheiro. E então ele foi. Então, a certa altura, bateu uma vontade de ir ao banheiro no narrador. Temos duas expressões aqui que são muito boas. A primeira delas é a certa altura. E quando nós dizemos que alguma coisa acontece a certa altura, isso significa que algo acontece num determinado momento, num ponto de um tempo, um período, por exemplo. Por exemplo, eu estava caminhando com a Maria e, a certa altura, a Maria começou a reclamar de dores nos pés. Quando fomos ver, ela tinha uma pedra dentro do sapato. A certa altura, durante a caminhada, a Maria reclamou: "Ai, meu pé está doendo." E quando ela tirou o sapato, ela viu que tinha uma pedra dentro do sapato. A outra expressão que o narrador utilizou foi bater uma vontade. E quando bate uma vontade de fazer alguma coisa, significa que você sente um desejo, você sente uma necessidade de fazer alguma coisa. E esse desejo é repentino. Antes não tinha, agora tem. Então, bateu uma vontade. Por exemplo, eu sei que eu estou de dieta, mas hoje é sexta-feira e me bateu uma vontade de comer pizza. Me bateu uma vontade de comer pizza. Não comigo hoje, claro, mas às vezes realmente bate uma vontade. E no domingo, né, bate uma vontade de tomar um sorvete, ficar em casa. Bons tempos. Mas continuando, né? Porque o narrador diz aqui que foi ao banheiro. E lembrando, ele estava no shopping. Ele chegou no banheiro e viu que estava vazio. O que não é tão raro dependendo do shopping. Se for um shopping muito pequeno, aí pode estar vazio. Agora, de um shopping grande, pode ser estranho. E o narrador estava em um shopping grande. Por quê? Porque ele disse que normalmente tinha zeladores que ficavam plantados perto da porta, mas naquele momento não tinha nenhum zelador plantado perto da porta. O narrador ficou com uma pulga atrás da orelha. Ele, por que não tem ninguém aqui? E antes de continuar, temos aqui 3 expressões. A primeira delas é o zelador. E o zelador é a pessoa responsável pela limpeza e a manutenção de um local, geralmente de um shopping, de um prédio onde trabalham pessoas, ou de uma escola. A pessoa que limpa casas é um faxineiro ou uma faxineira. A pessoa que faz essa limpeza e manutenção em um local com muitas pessoas, como um prédio, um shopping ou uma escola, é um zelador, porque ele zela pela limpeza.
Quando o narrador disse que alguns zeladores ficam plantados perto da porta do banheiro, ele quis dizer que os zeladores ficam parados perto da porta do banheiro. E quando alguém fica plantado em algum lugar, essa pessoa fica parada em um lugar, ou não necessariamente imóvel, mas ela permanece, ela continua naquele lugar por muito tempo. Por exemplo, eu nunca mais digo que vou com você para lugar nenhum. A gente marcou de se encontrar na frente da praça. Eu fiquei plantado na frente da praça por 2 horas e você não apareceu. Ah, assim não dá, não tem jeito. Eu fiquei plantado 2 horas ali, esperando você e nada. E geralmente quando a gente diz, eu fiquei plantado lá 2 horas, realmente é uma coisa muito negativa. E o narrador disse que ele ficou com a pulga atrás da orelha. E quando alguém fica com a pulga atrás da orelha, alguém fica desconfiado. Essa pessoa tem uma expressão de que algo não está muito correto. Tem alguma coisa errada aí. Por exemplo, esse celular normalmente custa R$ 2.000. Mas essa pessoa está vendendo o celular por R$ 200. Isso é 10% do preço geral. Eu não sei porquê, mas eu estou com a pulga atrás da orelha. Eu acho que esse celular não é bom, não. Eu estou com a pulga atrás da orelha, porque o preço está muito baixo para ser verdade. E o narrador diz, que ele estava ali com a pulga atrás da orelha, porque o banheiro estava vazio, não tinha ninguém, mas ele não estava se sentindo bem. Na verdade, o narrador estava sentindo umas pontadas. E as pontadas indicavam que a coisa ia ficar feia se ele não usasse o banheiro rápido. E aqui nós temos mais 2 boas expressões. A primeira delas é a pontada. E a pontada é uma dor súbita, repentina, que aparece em alguma parte do corpo. Às vezes, pode ser uma pontada que dá nas costas, Tipo, você vai se abaixar e dá uma pontada. É como alguém pega uma faca, só a ponta da faca, e espeta você. Então, se você sente uma pontada em alguma parte do corpo, é melhor investigar ou procurar saber o que é. Porque, por exemplo, no meu caso, às vezes eu sinto uma pontada nas costas. Mas por quê? Eu passo o dia sentado. Outras pessoas sentem uma pontada no peito. Isso é muito perigoso. Sentir uma pontada no peito, é melhor procurar um médico. Tudo bem? Mas no caso, o narrador estava sentindo uma pontada, provavelmente no estômago ou na região pélvica, na região da virilha, que é a região entre as nossas pernas. E quando o narrador disse que a coisa ia ficar feia, a expressão que a coisa fica feia significa que uma situação está muito perto de ficar muito ruim ou muito complicada. Por exemplo, os meus amigos estavam conversando e debatendo, mas uma hora eles começaram a discordar e então começaram a falar mais alto. E a coisa ficou feia. Um amigo, bateu na cara do outro. Então a coisa ficou realmente muito feia, porque um bateu na cara do outro. Daí o narrador disse, não tem jeito, eu preciso usar o banheiro. E ele entrou. Ele pensou em usar o mictório, mas como não tinha ninguém, ele pensou, eu vou usar o sanitário. O mictório geralmente fica no banheiro masculino,
que é onde os homens podem fazer o xixi. Um outro nome para o mictório é urinol. Urinol, mictório, é tudo a mesma coisa. Já o sanitário, que o narrador falou, é o vaso sanitário, que é normalmente onde você pode sentar e fazer as suas coisas. A gente chama de sanitário, vaso, vaso sanitário ou privada. É muito comum a pessoa chamar de privada no dia a dia. E muitas pessoas que vão para o banheiro público preferem utilizar um vaso sanitário porque tem mais privacidade. É o que o narrador escolheu, porque você pode fechar a porta, pode abrir a porta e fazer as suas coisas. O narrador então diz que quando ele abriu a porta de onde ficava o vaso, que ele chama de compartimento, né? Ele abriu a porta ali, sentiu outra pontada. Só que dessa vez ele percebeu. Não era só uma mijadinha, não. E aqui é que o narrador falou a outra palavra. Quando a gente fala que uma pessoa vai fazer xixi, ela também vai mijar. Essa é uma palavra considerada um pouco grosseira. Então, no dia a dia, as pessoas evitam dizer essa palavra. Não é feia, não é um insulto, mas não é considerada uma palavra educada. Então, se você disser, eu vou ali dar uma mijada, você pode dizer isso entre amigos ou entre amigas. Mas, com pessoas desconhecidas, você pode dizer, eu vou fazer xixi. Mas, na verdade, eu acho que a gente não precisa anunciar, né? Tipo, com licença que eu vou fazer xixi. Não, você pode dizer, com licença, e sair e não precisa dizer o que vai fazer. Bom, e aí o narrador então vai lá, ele olha para o assento do vaso, e o assento é onde você se senta, né? Ele olha para o assento do vaso e ele toca no assento. Quando ele toca no assento, ele sente que o assento está um pouco peguento. Quando uma coisa está peguenta, ela gruda na mão. Ela gruda quando você toca. Ela parece que tem óleo ou alguma sujeira, mas aquela coisa fica se você toca com a sua mão, aquela coisa fica na sua mão. Por exemplo, meu marido gosta de fritar ovos. E antes de fritar os ovos, ele quebra os ovos e coloca em um prato. Mas ele nunca lava o prato. Quando eu pego no prato, fica peguento, porque ainda tem resto de ovo no prato. E eu fico com muita raiva quando os pratos ficam peguentos assim. Uma palavra geral para peguento é grudento. Outra palavra é pegajoso. Está tudo lá no guia. Bom, o narrador pegou no vaso e sentiu que estava peguento, né, e ele falou, cruzes? Geralmente a gente fala assim, cruzes, com essa ênfase. E essa é uma interjeição. É uma expressão de surpresa e geralmente nojo ou medo. Se alguém diz, lá na minha casa tem um fantasma. Tipo, ele vai fazer Aí, como eu tenho medo de fantasma, eu posso dizer, nossa, cruzes? Uma casa que tem um fantasma? Para outras pessoas, elas não gostam muito de legumes. E aí você diz, nossa, eu adoro legumes, eu adoro vegetais. E aí a outra pessoa vai e diz, vegetais? Cruzes, que coisa horrível. Ela fala cruzes porque ela não gosta dos vegetais. E aqui o narrador fala cruzes porque a sensação de pegar no assento não era muito agradável. Daí o narrador resolveu cobrir o assento com umas tiras de papel higiênico. Mas não tinha papel higiênico na cabine onde ele estava.
O papel higiênico, provavelmente você sabe o que é. Se não souber, é um papel que a gente usa no banheiro. Hum? E geralmente esse papel sempre tem que estar no banheiro. Se uma pessoa vai ao banheiro e descobre que não tem papel higiênico, ela pode ficar com muita raiva ou com pouca raiva, dependendo do momento em que ela descobre. As tiras de papel higiênico já é um pedaço do papel higiênico. A gente falou aqui tira especificamente porque a tira é um pedaço longo e estreito, ou seja, não é um pedaço largo. Então, papel higiênico tem tiras. E aí, o narrador queria colocar uma tira, 2 tiras, 3 tiras, 4 tiras provavelmente, para cobrir o assento do vaso sanitário. Mas não tinha papel ali onde ele estava, naquela cabine. A cabine é um espaço fechado, pequeno, e o narrador falou que a cabine onde ficava o vaso sanitário. Esse é um dos nomes possíveis. A gente pode falar compartimento, pode falar cabine e pode falar também divisória, né? Geralmente nos banheiros públicos tem várias divisórias com vasos sanitários lá. Mas continuando, né? Porque o narrador viu ali que não tinha papel na cabine onde ele estava. Aí o que foi que ele foi fazer? Foi para a cabine do lado, que estava de porta fechada. Só que quando o narrador deu um empurrão nele, fez força para abrir a porta não abriu. A porta não estava aberta. O narrador diz: eu não reparei na trava. Tinha alguém lá dentro, a pessoa reclamou e o narrador se desmanchou em desculpas. E aqui nós temos várias expressões. A primeira delas é reparar em alguma coisa. Provavelmente você lembra dessa palavra. Se não lembra, aqui está uma revisão. Quando alguém repara em alguma coisa, isso significa que essa pessoa percebe ou nota essa coisa. Por exemplo, eu ia vestir a minha camisa branca, mas reparei que tinha uma mancha, um pedaço de sujeira no braço. Ai, que raiva! Quando fui usar a minha camisa branca, reparei que ela não estava mais tão limpa. Reparei na sujeira, reparei que tinha sujeira. Observe aqui as preposições e como é que a gente usa o verbo. E o narrador não reparou na trava da porta. E a trava é um mecanismo de segurança e ele prende alguma coisa. Ele impede, por exemplo, se uma porta tem uma trava, significa que essa porta não pode abrir. E um exemplo que eu posso dar é muito importante lembrar de ativar a trava da porta do carro quando você sai do carro. É muito importante lembrar de ativar a trava da porta do carro quando você sai do carro. E quando entra também, né? Às vezes a gente se esquece de travar a porta do carro e, de repente, alguém entra e rouba tudo que tem dentro. Não é nada bom. Então, essa é a trava da porta do carro. Mas no banheiro, normalmente, tem uma trava. E no banheiro público, quando você ativa a trava, né, quando você usa a trava, a porta muda de cor. Geralmente fica verde quando está desocupada e vermelho quando está ocupada. Ou então tem dizendo ocupado, desocupado. Mas o narrador não reparou nisso. Ele empurrou a porta, a pessoa, ei, meu irmão, que é isso? E o narrador se desmanchou em desculpas. E quando alguém se desmancha em desculpas, essa pessoa pede desculpas de maneira intensa e várias vezes, provavelmente porque ela está muito constrangida.
Eu já contei isso no passado e vou repetir a história. Uma vez eu estava dentro do ônibus e uma senhora subiu e eu pensei, nossa, eu acho que ela está grávida. E disse, por favor, senhora, sente-se aqui. Aí ela disse, não precisa. E eu disse, não, pode se sentar. Você está grávida. Ela olhou para mim e disse, eu não estou grávida. Eu me desmanchei em desculpas. E depois saí de lá. Eu disse, oh meu Deus, me desculpa, eu não queria ter dito isso não, tá? Por favor, me desculpa mesmo. Não foi por mal. Então, a pessoa se desmancha em desculpas. Desmanchar tem outros significados que estão lá no nosso guia. Bom, o narrador descobriu que não tinha papel higiênico em lugar nenhum e descobriu que não tinham feito reposição. E quando alguém faz a reposição de alguma coisa, geralmente algum produto de uso contínuo, né, como papel higiênico e tal, significa reabastecer, colocar de novo. Por exemplo, em um supermercado, os clientes compram e os produtos acabam. Então, alguém precisa fazer a reposição dos produtos na prateleira do supermercado. Alguém precisa fazer a reposição dos produtos na prateleira do supermercado. E a profissão dessa pessoa é repositor ou repositora. É um repositor ou uma repositora de supermercado. O narrador então pensou, bom, já que não tem papel higiênico, eu posso usar papel toalha de secar a mão. Mas nem tudo estava muito bem para o narrador. Porque lá, o secador de mãos era o de jato de ar quente. Coitado, não teve sorte. O papel toalha é um tipo de papel especial, é um papel absorvente. Nós temos papel toalha de cozinha e também temos papel toalha de banheiro. Geralmente o papel toalha de banheiro a gente só chama de papel de secar mãos. O de cozinha a gente chama de papel toalha. Inclusive, quando a gente frita alguma coisa, é muito bom ter papel toalha, porque o papel toalha, ele chupa, ele absorve o excesso de óleo. Não fica saudável, mas fica menos oleoso. E o secador de mãos é uma máquina, você provavelmente já viu em algum shopping por aqui no Brasil, se você visitou o Brasil, e ela funciona por aproximação. Então você aproxima as suas mãos e ela lança ar quente nas suas mãos. Eu pessoalmente não gosto, porque eu acho que demora muito, mas é melhor para o meio ambiente, né? E o narrador percebe que ele não está com muita sorte e que ele precisa fazer o serviço dele, né? E fazer o serviço no banheiro é também um eufemismo. Significa que você vai fazer o número 1 ou o número 2. E o narrador precisava fazer o serviço dele com ou sem papel. E ele diz, com ou sem papel, eu ia ter que botar para quebrar. E ele ia se ver com a limpeza depois. E aqui nós temos duas boas expressões, as duas informais. A primeira delas é botar para quebrar. Originalmente, quando alguém diz que vai botar para quebrar, essa pessoa quer dizer que ela vai fazer algo com muita intensidade, com muita energia. Por exemplo, mesmo com 65 anos, a Maria adora sair para dançar. Na última vez, ela botou para quebrar e dançou a noite toda. Ou seja, ela dançou sem se importar com as consequências. Tenho 65 anos, não posso dançar? Mentira, eu posso. Eu boto para quebrar. Né? E quando o narrador disse isso, ele na verdade usou isso como um eufemismo.
ele vai ter que fazer o que ele tem que fazer, sem se importar com as consequências. Vai mandar brasa. Vai botar para quebrar. E ele disse que ia se ver com a limpeza depois. Quando alguém se vê com alguma coisa, isso significa que essa pessoa lida, ela enfrenta essa coisa. Geralmente é um problema ou uma situação difícil ou algo que precisa de uma solução. Por exemplo, olha, depois que meu computador quebrou, eu não pude fazer muita coisa. E agora eu tenho que me ver com todo o trabalho acumulado desses meses. Então, meu computador quebrou e eu fiquei sem trabalhar. E agora eu tenho que me ver com todo o trabalho acumulado. Ah, e se você usa isso para falar com outra pessoa, por exemplo, eu vou me ver com o João. Significa que você tem problemas pessoais com o João e provavelmente vão ter algum tipo de discussão, briga ou debate. Se alguém faz algo errado para você, você pode dizer, olha, você vai se ver comigo. Ou seja, você vai precisar lidar comigo porque eu tenho algo a resolver com você. Lá no guia eu explico um pouco melhor isso, mas é muito comum essa expressão. No caso, então, o narrador diz que ia ter que se ver com a limpeza depois. Não é muito positivo, né? Significa que ele não ia se limpar. O narrador até fala, ele estava mal da barriga. Ele não quis dizer exatamente o que ele fez. Por quê? Porque o narrador decidiu poupar você, ouvinte. O narrador decidiu poupar você dos detalhes sórdidos. E os detalhes sórdidos são as informações que são desagradáveis, chocantes. E um exemplo que eu posso dar é: aquele ator famoso decidiu falar com um site de fofocas. E ele contou todos os detalhes sórdidos do caso que a esposa teve com um amigo. Uma fofoca da boa, com muitos detalhes sórdidos. Geralmente é isso, né? Uma fofoca tem muitos detalhes sórdidos. E aí o narrador disse, bom, eu não vou te contar esses detalhes sórdidos, mas o papel fez falta. Ele precisava do papel de verdade. Então, o narrador lava as mãos na pia, né, onde normalmente nós lavamos as mãos, tem a pia e tem a torneira, de onde sai a água, e não tinha sabão na saboneteira. A saboneteira é um recipiente onde normalmente a gente coloca sabão. Pode ser sabão líquido ou sabão em barra. Nos shoppings, geralmente, tem saboneteiras de sabão líquido. E aí você pressiona e sai um pouquinho de sabão na sua mão. Aí você esfrega, esfrega, esfrega e lava as mãos. No caso do narrador, não tinha. Estava faltando. E aí ele teve de lavar as mãos só com a água. Ele enxugou as mãos na camisa, ele secou as mãos na camisa e vazou dali. Porque ele não queria ficar, provavelmente ele estava constrangido, né? Ele estava, ai meu Deus, que vergonha. Mas também porque a pessoa que estava na divisória do lado, ela estava fazendo grunhidos de reclamação. Temos algumas palavras boas aqui. A primeira delas é vazar. E quando alguém vaza de algum lugar, isso significa que ela sai, ela vai embora desse lugar e normalmente ela está querendo escapar de algum problema. Por exemplo, eita, minha esposa chegou, é melhor eu vazar daqui, porque se ela descobre que eu andei bebendo, ela vai ficar com muita raiva. Provavelmente esse cara ou essa mulher está em um bar e
A esposa veio chegando e viu, tipo, não acredito que ele está bebendo de novo. E aí a pessoa vazou. Ela foi embora. E às vezes, quando eu vejo uma pessoa assim, não hoje que eu não conheço muitas pessoas, mas no passado, eu via uma pessoa assim que eu não gostava, vou vazar daqui. Que era para não falar com aquela pessoa que não era muito legal. E o grunhido que o narrador falou aqui é um som normalmente baixo, assim. Esse grunhido. Aqui é de raiva, né? Geralmente a gente tem esses grunhidos de raiva e normalmente é associado com animais. Um porco, por exemplo, ele grunhe. E o narrador agora, né, depois desse episódio não muito limpo, por assim dizer, ele agora anda sempre com papel higiênico na mochila. Inclusive eu aprendi isso, eu nunca passei por essa situação assim, mas eu aprendi isso de colocar papel higiênico na mochila com os meus amigos e minhas amigas, porque muitas vezes a gente chega em um local e não tem papel. Bom, espero que você sempre encontre papel nos banheiros onde você vá. E agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Meus pais sempre diziam que se alguém prende muito o xixi, a bexiga acaba estourando. E é por isso que nunca fico muito tempo sem ir ao banheiro. Mas abro uma exceção em shoppings. Não gosto de usar o banheiro de shoppings por causa do que aconteceu um dia. Naquele dia, tinha passado a tarde caminhando no shopping. E quando a gente está caminhando lá, toda hora, ou está bebericando algo, ou está fazendo a boquinha. Então, é rapidinho que a gente recebe o chamado da natureza. A certa altura, me bateu uma vontade de ir ao banheiro, então fui. Chegando lá, o banheiro estava vazio. Nem os zeladores que normalmente ficam plantados perto da porta estavam lá. Já fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas entrei mesmo assim, pois estava sentindo umas pontadas que indicavam que a coisa ia ficar feia se eu não chegasse ao banheiro. Pensei em usar o mictório. Já que não tinha ninguém ali mesmo, não ia ficar constrangido nem nada. Mas, por não ter ninguém lá, pensei, bom, posso usar o sanitário mesmo. Ninguém vai me julgar. Foi só eu abrir a porta do compartimento do vaso que a pontada que tinha sentido ficou mais forte. Não era só uma mijadinha que eu ia dar, não. Olhei para o assento do vaso. Parecia limpo, mas, ao tocar nele, senti que estava um pouco peguento. Cruz. Podia ser desinfetante ou podia ser, sei lá. Resolvi cobrir o assento com umas tiras de papel higiênico. Mas quem disse que tinha na minha cabine? Fui para do lado, que estava de porta fechada. Bum! Foi o barulho que fez meu empurrão na porta. Eu não reparei na trava. Tinha gente lá dentro. Alguém gritou, que é isso aí, meu? Eu me desmanchei em desculpas. Fui procurar papel em outro lugar, mas não encontrei. Não tinham feito reposição. Que diabos! O jeito era pegar o papel toalha de secar a mão, mas o secador de mãos era daqueles de jato de ar quente. Eita, que era meu dia. Senti outra pontada lá embaixo e comecei a suar frio. Com ou sem papel, ia ter que botar para quebrar e, sinceramente, ia me ver com a limpeza depois. Bom, digamos que eu tivesse mal da barriga. Vou te poupar dos detalhes sórdidos, mas posso te dizer que o papel fez falta. Terminei meu serviço o mais rápido possível. Saí e lavei minhas mãos na pia. Não tinha sabão na saboneteira. Foi só na água mesmo. Sequei minhas mãos na camisa e vazei dali. Não ia ficar ali nem mais um minuto. Ainda mais com os grunhidos de reclamação do homem da divisória ao lado. E desde então, ando com papel higiênico dentro de minha mochila. Só por causa de... né? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast,
você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.